Olá, fiel, seja bem-vindo ao nosso canal. Veja só que os comentaristas aí da Jovem Pan, Flávio Prado, Bruno Prado, Velho Vamp, falaram a respeito aí desse empate dentro de casa do Corinthians. Realmente foi um empate muito ruim para o Corinthians não jogou nada, um jogo horrível, né, fiel? Jogo horrível do Corinthians, poderia ter realmente essa vantagem aí de jogar dentro de casa e sair com a vitória com um jogador a mais. Meu Deus, o que esperar do Timão, fiel? Vamos ver o que os comentaristas falaram a respeito do Timão. É o Campeonato Brasileiro que está de volta. Corinthians 0, Galo também 0. O Atlético Mineiro do Milito, que realizou o seu 5º jogo, né? Foi a primeira vez que a zaga atleticana passou em branco. E o Antônio Oliveira também começando esse trabalho com a equipe do Corinthians. A gente já vai analisar também o lance do Fagner. Achei que ficou barato para o Fagner, porque foram duas divididas assim muito fortes no mesmo lance, né? Basicamente. E a expulsão do Batalha. A gente está acompanhando também aqui algumas imagens do que foi essa partida. Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0. Para você que nos acompanha por imagens na TV Jovem Pan News e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Flávio Prado, você já disse aqui que não expulsaria, né, o Batalha e também não expulsaria o Fagner. Eu achei que o Fagner saiu barato, né? Porque foram duas entradas no mesmo lance, duas divididas fortes, né? O cartão amarelo muito barato pro Fagner. E o Antônio Oliveira, ele foi ligeiro, porque já voltou para a segunda etapa sem o Fagner no time do Corinthians, né? Tirou o Fagner, até para não ter aquela coisa que geralmente tem com relação à arbitragem, muito comum no futebol brasileiro, que é você ter a compensação. O árbitro ir para o intervalo, voltar, vou tentar expulsar um cara aqui do Corinthians para tentar dar uma compensada. Não, já tirou o Fagner no segundo tempo e o Corinthians não teve aí essa preocupação. Mas jogou meio tempo com um a mais e decepcionou o torcedor em Itaquera, Flávio Prado. Eu acho que com um a menos o Atlético fica igual ao Corinthians. Então foi o que aconteceu, né? Tivemos um primeiro tempo do Atlético, não foi nada demais, não, é verdade, nem um tempo nem outro. Mas no primeiro tempo tivemos um pouco mais de futebol. Esse menino Wesley é a melhor coisa do Corinthians. Esse realmente funciona sempre, joga bem, procura espaço, acredita nele. Ele é a melhor coisa do Corinthians. Dizem até que vai ser o primeiro a sair, né? Mas no segundo tempo, com esse jogador a menos, aí a coisa... O Atlético já não saiu tanto, já não teve tanta coragem. E aí o Corinthians acabou conseguindo um empate, mas não conseguiu mostrar serviço. A bola do Corinthians continua sendo uma bola muito fraquinha, muito, muito abaixo do que se espera. Se bem que, para mim, é no nível que o Corinthians pode dar. O Corinthians não vejo, assim, muito mais que isso para o Corinthians, não. Acho que é mais ou menos isso que dá para o Corinthians fazer. Bruno Prado, então duas polêmicas, né? A expulsão do Batalha, atleta do Atlético Mineiro. Antes, os jogadores do Galo também reclamaram aí um cartão vermelho, queriam um cartão vermelho para o Fagner. A sua opinião sobre os lances de arbitragem? O nosso editor certamente teve trabalho para poder, né, pensar aí melhores momentos desse jogo. Corinthians 0, Galo também 0. Teve esse gol anulado aí do Sarabia, você que está nos acompanhando, foi muito bem anulado. E essa foi a grande chance criada, mas como o impedimento foi marcado, nem entra para a estatística. Bruno Prado. Das expulsões, acho que a do Batalha foi mais porque o árbitro deu cartão para todo mundo e aí ia acabar expulsando alguém. Acho que ele exagerou bastante nos cartões, né? No primeiro tempo era cartão para todo mundo por qualquer coisa. E o Fagner, o Fagner é um jogador que vai sempre ali no limite, né? Então o Fagner ele sempre fica no limite ali de um amarelo para um vermelho. Eu daria amarelo, eu confesso que eu vou ali eu gosto mais de um critério com menos falta, com menos interferência, mas o Fagner fica sempre no limite. Acho que o Antônio Oliveira fez bem de tirá-lo, né? O Fagner, ele chega forte e está sempre correndo um risco ali de expulsão, mas eu ficaria no amarelo mesmo. Caramba, como é que será que os caras conseguem fabricar tanto juiz ruim, hein? Tem criação de juiz ruim? Tem escola de juiz ruim no Brasil, é impressionante. Nossa, esse rapaz aí, ele é muito ruim. Mas ele é muito ruim. Ele não vai melhorar, ele não tem noção de jogo, dinâmica do jogo, de nada. E apitou a final do Campeonato Carioca, ele é muito fraco. Ele trava o jogo. A gente vê que ele não consegue segurar o jogo, então ele vai travando, vai picotando, vai dando cartão para se impor, ele não se impõe nada. Fica todo mundo em volta dele e tal. O jogo que esse cara apitar vai ser duro de ver, hein? Quase todos serão. Só espero que o nível... Não, ele é carioca. Não vou inventar no Flamengo e Palmeiras. Um cara desse estraga o jogo.
Nossa Senhora, ele é capaz de estragar qualquer jogo. A gente acompanhando aqui os melhores momentos desse Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0. O Timão que jogou meio tempo com 1 a mais e mesmo assim não conseguiu, né, tirar o 0 do placar diante do seu torcedor, a casa cheia, né? Como sempre, a fiel torcida fazendo a sua parte, mas falta o Corinthians, né, corresponder dentro de campo. Corinthians 0, Galo também 0. Já a participação do Vampeta em todas as plataformas para a gente poder falar bastante aqui desse Corinthians. Já a participação do velho Vamp. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Números do jogo: 48% de posse de bola para o Corinthians, 52% para o Atlético Mineiro. Finalizações, 7 do Galo, 13 do Corinthians. Finalizações certas, aí o número despenca, né? 2 finalizações certas do Atlético Mineiro, 1 finalização certa do Corinthians, 6 de dentro da área do Timão, 2 finalizações apenas de dentro da área do Atlético Mineiro, 3 escanteios Corinthians, 2 escanteios para o Atlético. O Corinthians que fez mais um jogo com muitas dificuldades no setor ofensivo, no setor de criação. Será que esse, Bruno Prado, é o principal desafio do Antônio Oliveira à frente desse Corinthians? A criação, a armação de jogadas? Hoje iniciou, por exemplo, com o Romero de titular. Nos últimos jogos, Pedro Raul, Yuri Alberto e Wesley. Hoje, Wesley, Romero e Yuri Alberto no ataque do Corinthians, né? Mais uma vez o Romero se fixando nesse time titular do Corinthians. Bruno Prado? A parte de criação acho que é o principal problema. Sim, a defesa é ok do Corinthians, né? Não é nada fantástica, mas acho que está dentro de um normal para criar que tem mais dificuldade, que o time sofre um pouco mais, tanto que hoje precisou, com 1 a mais, ter um pouco mais a bola, ter iniciativa e não conseguiu, né? Não criou praticamente nada. É um time que tem as suas limitações técnicas e que também foi bem modificado do ano passado para esse ano, mesmo esse ano, né? Os jogadores foram chegando com a bola rolando, então o Corinthians ainda está tentando se encontrar, se achar, né? E para criar, você tem mais dificuldade, né? Criar é mais difícil do que defender. Então o Corinthians ainda não se acertou completamente. É um time que tem essa dificuldade para criar e parece ainda distante de ser um time um pouco mais criativo, um pouco mais agressivo, que consiga realmente empurrar o seu adversário para trás, pressionar, criar oportunidades. Ainda falta bastante para o Corinthians. Romero foi titular hoje, é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada, com 7 gols marcados, fica atrás apenas do Yuri Alberto, que tem 8. Não é um jogador ruim, não é, Flávio Prado, mas também não é aquele craque. Vem sendo muito útil para o Corinthians desde o ano passado. Se o Corinthians terminou no ano passado como 13º colocado, muito passa pelo Romero, porque marcou gols importantes. 2 contra o Vasco lá em São Januário, num jogo direto. Aquele gol também contra o Grêmio, fora de casa, enfim. E com muitas dificuldades o Corinthians nesse setor de criação, nesse setor ofensivo. E aí o Romero passa a ter mais importância, né, dentro de um grupo que não corresponde do meio para frente. Hoje, quando eu citei agora há pouco, né, que eu teria trocado um pouco antes o Romero, nós temos que levar em conta que o Atlético ficou um pouco mais atrás depois que ele sofreu a expulsão. Então, a bola aérea era uma bola de bastante naturalidade. E nesse aspecto, o Pedro Raul ele vai melhor do que o Romero, ele teria uma condição melhor. É um centroavante, né? Um cara fazedor de gols, um cara para empurrar a bola dentro do gol. Então a demora do Antônio Oliveira de trocar o Romero acabou sendo um equívoco. Não é quando o Pedro Raul entrou, melhorou e tal, mas seria a coisa mais lógica, né? Você tem um cara de referência quando o time ficou com um jogador a mais. Não foi uma boa jornada do Romero, aliás, não foi uma boa jornada de ninguém do Corinthians. Talvez o Ranieri. O Ranieri tem demonstrado muita competência para retomada de bola, um jogador rápido. No mais, o Corinthians não acertou, né? Não teve nenhuma finalização clara e tal. A não ser a saída do Wesley, que a gente mostrou agora há pouco, teve nada que o Corinthians tenha criado que justificasse fazer um gol. E a gente acompanhando aqui, né, essa polêmica de arbitragem e toda a conversa do árbitro do jogo com os jogadores. A gente passou aqui árbitro do Rio de Janeiro, o Yuri do Rio de Janeiro, né, apitando esse jogo aí. Ele apresenta o cartão vermelho para o Batalha. Essa primeira polêmica, né? Já nós vamos apresentar esses 2 lances polêmicos. Ele é novinho, hein? Isso é um problema, porque ele vai ficar muito tempo apitando. Porque se o cara é mais velho, você fala, bom, daqui a pouco jubila, você fica livre, né? Esse não. Esse aí vai estragar muito o jogo ainda, meu Deus. Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro. Quantos anos, Kaique?
31 anos, hein? Muito jovem, hein? 31 anos. Tem pelo menos uns 13 anos aí pra estragar jogo. Meu Deus do céu. Eu duvido que ele melhore. Parece uma filosofia. E ele não é do ramo, você vê que não é. Os bombadinhos. Juizão bombadinho, esquece. Ele é cara de academia, é cara que nunca viu formiga. Sabe esses caras assim? Cara que usa lenço de 4 pontas quando chove, na cabeça, sabe? Sabe cara assim? Não vai dar, vai ser difícil. O jogo perdeu o controle em diversos momentos e o Batalha, ao ser expulso, deu uma encarada nele lá, que eu falei, gente, né, encarou o árbitro do jogo, quase expulsou, né? Ele foi expulso e quase expulsou o árbitro também. O Batalha do Atlético Mineiro, Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0, nível abaixo das duas equipes. Futebol hoje não foi o forte nem de Corinthians nem de Galo. Já com os lances polêmicos dessa partida, também daqui a pouquinho, hein? Flamengo 2, Atlético Goianiense 1, partida já encerrada lá em Goiânia. A gente vai falar bastante desse jogo que teve expulsão, 2 cartões vermelhos, golaço do De La Cruz, o Jair Ventura, que também foi expulso, então você pode contabilizar E o Tite reclamou da expulsão do Jair Ventura. Ele foi falar, falou... Também, que beleza. Que é isso, pô, não pode expulsar. Com 2 minutos de jogo expulsar. Promete, hein? Agora sim, Vampeta, muito boa noite pra você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Vamp, a sua avaliação dessa estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vampeta, boa noite. Boa noite, Pedro, Flávio, Bruno, boa noite a todos, né? Uma estreia aí, como o Flávio falou aqui no começo, se pegasse assim na tabela, pelo que é o Atlético Mineiro, pelo que é o Corinthians, né, no papel, em termos de conjunto, o Corinthians que chega no treinador, que chegou aí no Campeonato Paulista, onde o Mano Menezes foi demitido, onde o Corinthians foi muito mal, né, não classificou. O Atlético Mineiro é atual campeão, né, mineiro, ganhando do arquival Cruzeiro. Jogadores importantes ali como Scarpa, Hulk, Paulinho, Taratio, né, uma equipe mais sólida até no plantel, em tudo. Diria que não seria um mau negócio o empate, jogando em casa, diz da sua torcida, mas a gente sabe que o Corinthians está se ajeitando. Chegou novos jogadores, chegou o Coronado, chegou aí o Pedro Raul, chegando atletas aí para poder formar, né? O Hugo, lateral esquerdo, o Félix, quer dizer, montando uma equipe. E o Atlético já tem uma equipe sólida, né? Líder do seu grupo na Libertadores, 100% de aproveitamento. Mas o Atlético perde o Batalha logo no começo do jogo. Com 1 minuto de jogo, ele faz uma falta no Yuri Alberto, ganha um amarelo. E na sequência ele ganha outro amarelo, né? Falta para amarelo, mas já foi expulso no primeiro tempo. A gente fica com um homem a mais, mas também não faz a diferença desse homem a mais. A melhor jogada do Corinthians foi no segundo tempo com o garoto Eric, que faz individualmente uma jogada, chuta, o Everson faz uma defesa, né? E ali vai se segurando. O Atlético vai se segurando, o Corinthians não tem a posse de bola, mas não cria essa posse de bola em vantagem, em lances de gol, né? Um resultado justo, 0-0, não mereceu ganhar, né? Mas é um ponto que lá na frente, de repente, pode fazer a diferença. Porque esse Atlético Mineiro, a gente aponta aqui Flamengo, Palmeiras e o Atlético correndo por fora para ser campeão brasileiro. Nos últimos 5 campeonatos brasileiros, o Atlético é que se mete nisso aí, né? Flamengo campeão, Palmeiras e o Atlético ganha ali um campeonato nacional. Mas é uma estreia. E o único jogo, né, de ontem para hoje, ainda vai jogar o Palmeiras, joga agora com meu querido Vitória, que lá é o Sapeca tá assim, o Palmeiras lá no Barradão. Pitbull enraivado. Foi o jogo do Corinthians que não saiu gol, Flávio. Todos os jogos da rodada teve gol. De ontem e hoje vai concluir a rodada agora com o jogo do Palmeiras. E um 0-0 que foi justo porque não fez por merecer uma vitória. Vamos ter esse encontro aí do campeão da Série B, Vitória, e o campeão da Série A, o Palmeiras. Já fizeram final de Campeonato Brasileiro, né? Já teve ali, a gente estava lá. Jogava, né, ainda. Jogava.